Bom dia, tubarões! E aí, como é que passaram o fim de semana? Todo mundo pronto, cheio de gás para essa semana que vai começar agora? Putz, eu tô aqui muito animado porque essa semana promete, essa semana tem tudo para ser fantástica, não só para mim, como para todos vocês. Parabéns por ter acordado cedo, por já estar aqui participando, já estar aqui assistindo, né, essa live, essa matinal, porque eu tenho certeza que se você está aqui é porque você está buscando realmente ter uma semana excelente, ter uma semana diferente, ter uma semana melhor do que as anteriores. Muito prazer ter vocês aqui e para mim é uma alegria, está sendo uma alegria a primeira semana, a primeira live, né, a primeira matinal foi muito bacana, eu gostei demais de fazer, gostei demais de estar aqui com vocês e recebi feedbacks maravilhosos também de pessoas que participaram e a ideia é a gente crescer, a gente trazer mais gente, a gente poder fazer com que isso se desenvolva, isso aqui cresça cada vez mais e a gente consiga ter cada vez mais tubarões aqui entre nós, tá? Putz, essa semana, cara, muita coisa bacana aconteceu, tem muita coisa bacana para acontecer. E eu tava pensando, cara, esses dias eu comecei a usar, não sei se já usaram o chat GPT, eu até fiz um conteúdo no Instagram falando um pouquinho, dando algumas dicas sobre como usar o chat GPT para aumentar suas vendas. E não sei se vocês viram, e não sei se vocês estão usando já, mas assim, eu estou encantado com o chat GPT e com a inteligência artificial como um todo, né? Eu sei que o Google vai lançar agora também, né? Vai começar a disponibilizar a inteligência artificial deles para a gente poder também usar. Cara, é muito interessante, porque o que o chat GPT faz? Né? Ele tem como se fosse um registro de tudo aquilo que já foi publicado na internet até uma certa data, tá? A partir dessa data, ele já não vai mais buscar, pelo menos até a versão 3, né? A versão 4 já saiu, já tem uns vídeos aí explicando, eu ainda não experimentei, mas quando você faz uma pergunta, por exemplo, quando você faz uma pergunta para o Google, né, sei lá, como fazer uma receita de um camarão? O que é que o Google faz? Ele vai buscar aquela publicação mais relevante sobre o tema que você perguntou e vai colocar para você primeiro como se fosse uma resposta. Porém, ele está te dando a resposta a partir de uma única publicação, que pode ou não estar correta, pode ou não ser a melhor opção. O ChatGPT não, a inteligência artificial dele vai buscar tudo que já foi falado na internet sobre esse assunto, vai conectar ponto com ponto, item por item, vai te dar a resposta que seja o mais próximo do real possível. Inclusive, assim, eu já fiz o teste, né, de fazer uma pergunta para o ChatGPT, e ele me dá uma resposta genérica, né, na forma de um texto. E aí naquele mesmo chat eu falei, não, por favor, me responde isso aí na forma de tópicos, para poder ficar mais fácil para eu entender. Ele foi lá e transformou aquela resposta em tópicos de uma maneira fantástica, uma velocidade absurda, assim, em segundos. Então, experimentem o ChatGPT, ele vai ajudar vocês. Eu vou preparar mais conteúdos ainda, explicando e dando dicas sobre como utilizar, mas vai por enquanto, começa a brincar com o ChatGPT, fazer perguntas, né, tentar encontrar caminhos, tenta fazer perguntas sobre questões que você realmente tenha, né, que você realmente, dúvidas que você tenha na real mesmo, no seu dia a dia de trabalho. Você vai ver que ele vai te ajudar de formas que você não imaginaria, né, que uma inteligência artificial, que uma máquina, fosse te responder. Então, eu sou um grande entusiasta, realmente, dessa ferramenta, apesar de eu ter os meus receios, né? Eu falo muito nos meus treinamentos, nas palestras, sobre o Exterminador do Futuro 2, né? Aquela questão da rebelião das máquinas, Skynet. Eu tenho, sim, os meus receios, mas eu acho que a gente pode usar essas ferramentas a nosso favor. Eu acho que a gente pode e deve. Bom, sempre na nossa matinal eu gosto de começar com algum conteúdozinho, né? E eu vou fazer um conteúdo, na verdade ele é muito simples, mas ele é muito direto, ele é muito objetivo, que vou falar sobre a fórmula do sucesso em vendas. Na verdade isso parece até desses coaches que são especialistas em muito, mas que não tem realização nenhuma, que não fazem nada, né? A fórmula do sucesso e tal. Mas não. Eu passei na nossa matinal passada, né? Na primeira, da semana passada, eu falei sobre uma dica de conteúdo que foi o filme De Porta em Porta, né? Não sei se vocês assistiram. Quem não assistiu, eu não vou explicar aqui do que é o filme, né? Assiste lá a matinal da semana passada, que está publicada tanto no Instagram quanto no YouTube. Então assiste lá que vocês vão ver. Mas tem um trecho nesse filme, é uma história de vida fantástica de um vendedor. E tem uma história, tem um momento nesse filme onde ele tá se sentindo derrotado, né? O personagem principal tá se sentindo derrotado, tá com dificuldade de fechar suas primeiras vendas. E aí ele vai pegar um sanduíche que a mãe dele fez para ele comer, para ele almoçar. E nesse sanduíche ela escreveu de ketchup de um lado, paciência,
E do outro lado, ela escreveu persistência. E aquilo ali faz uma... Nossa, meu cabelo tá muito louco. Quando ele lê aquelas duas palavras, né, paciência e persistência, aquilo ali gera nele uma energia, um gás a mais, né, para ele continuar lutando. E durante muito tempo eu pensei, caramba, essa é a fórmula do sucesso em vendas, né? Paciência e persistência. Só que aí, durante o dia a dia, durante a minha trajetória, durante a minha experiência, eu percebi que paciência e persistência somente não são suficientes para que a gente tenha sucesso em vendas. A gente precisa agregar mais dois ingredientes aí muito importantes. Que além da paciência e da persistência, a gente precisa também ter inteligência e ação. Então vamos destrinchar um pouco essa fórmula. Como assim paciência, persistência? Paciência. Paciência para quê? Paciência para esperar as coisas acontecerem. Pode ser rápido, mas também pode demorar muito. Não é? Quem trabalha com vendas sabe que às vezes eu já tive venda que eu precisei negociar por mais de 1 ano e meio para essa venda acontecer. Quando o tempo médio de fechamento era de coisa de 1 a 2 meses. Já precisei esperar 1 ano e meio, 2 anos para poder fazer um fechamento. Então, isso pode, essa paciência, ela precisa valer tanto para cada negociação em si. Eu preciso ter muita paciência nas negociações, né, para poder esperar o tempo delas acontecer. Eu não posso ter pressa, porque a pressa ela vai te gerar uma ansiedade. E essa ansiedade ela vai impactar na percepção que o seu cliente tem em relação a você, em relação inclusive até à sua própria competência. Se você está muito impaciente para fechar uma venda, você vai passar a ideia, a imagem de que você está meio desesperado para vender, para fazer aquela venda. E um vendedor desesperado significa que, se ele está desesperado, talvez seja porque ele não está vendendo muito. Não está vendendo muito bem. Se não está vendendo muito bem, será que o produto dele é realmente tão bom? Será que ele é realmente um profissional tão bom? Ou seja, já coloca em questão tanto a qualidade do seu produto, do produto que você tem para oferecer, quanto sua propriamente dito como profissional de vendas. Eu estou coordenando aqui YouTube com o Instagram, então aqui eu vou estar falando, vou estar mexendo aqui nas coisas, tá? Então, galera, paciência, e não só paciência com a venda em si, mas paciência com a sua trajetória de vendedor também, a sua trajetória como profissional de vendas. Tem gente que começa a trabalhar, começa a vender e já começa a colher resultados muito rápido. Mas tem gente que demora. Às vezes você vai demorar meses, às vezes você vai demorar anos para se estabelecer, para se estabilizar. Mas para pensar bem. Quem tem sucesso hoje são aquelas pessoas que não desistiram lá atrás. Tá? Então você tem que ter paciência para saber que as coisas têm um tempo, levam um tempo para começarem a acontecer. Então, o primeiro item, paciência. Fundamental, vendedor bom, vendedor de sucesso tem que ter paciência. E aí a gente vem para o segundo ingrediente, que é a persistência. Como assim persistência? Galera, persistência para não perder o entusiasmo, não perder o ritmo, independentemente do estágio em que você esteja, daquela venda, ou da sua vida profissional, ou do quanto esteja sendo difícil. Então você imagina, por exemplo, um vendedor, seja ele por telefone, seja ele presencial, que ele precisa fazer, 15 contatos de venda num dia. 15. E os 14 primeiros ele tomou não. Dentre esses nãos, alguns nãos até um pouco enérgicos, tomou uns nãos um pouco mal criados, Nem todo mundo, nem todo cliente, nem todo prospect tem aquele jeito de tratar com o vendedor. Tem gente que realmente não gosta de lidar com o profissional de vendas. Então você já está chegando no 14 abordagens mal sucedidas. E talvez a sua venda esteja naquela 15ª. Como é que está o seu espírito? Como é que você vai chegar? Com que cara, com que energia, com que astral você vai chegar nesse 15º contato, que possivelmente vai ser aquele cara que vai fechar, que vai querer entender um pouco mais do seu produto. Talvez seja a sua venda, talvez a sua venda esteja ali. Mas se você não tiver com o mesmo entusiasmo e energia que você estava naquela primeira venda, você já entra derrotado. Você já entra naquele contato derrotado, você já está assinando ali um atestado de que aquela venda também não vai acontecer, o seu dia foi perdido, e muitas vezes não foi. Então a persistência é para manter o ritmo, manter a força, manter a energia e o entusiasmo para poder chegar no fim do dia, para poder chegar no fim de uma trajetória, às vezes no fim de um mês. Às vezes você chega no final do mês e você bate uma venda que ela é suficiente para bater sua meta do mês inteiro. Cara. É aquele atum da barbatana amarela que faltava para você bater a meta do mês. Talvez seja aquela última venda dentro de um mês que talvez tenha sido pedreira, tenha sido terrível.
Mas a gente tem que manter a persistência, tem que se manter firme. O vendedor ele tem que se manter firme. Paciência e persistência. Só que aí a gente vai para os outros dois ingredientes, né? E o primeiro desses dois é inteligência. Nossa, inteligência? Como é inteligência? Tem gente que nasce inteligente, tem gente que nasce burro. Não, não é isso. Inteligência é raciocínio, é usar a cabeça. Tá? Por quê? Porque não adianta nada eu ser persistente e paciente, mas estar o tempo inteiro batendo com a cara no muro, batendo com a cara no muro, batendo com a cara no muro. Eu preciso ter inteligência para poder avaliar a cada tentativa mal sucedida, eu parar e refletir onde foi que eu errei, aonde eu poderia, o que eu poderia ter feito diferente, que caminho eu poderia ter tomado diferente para poder me sair melhor. E aí na próxima tentativa eu já tento implantar essa mudança, esse caminho. Ou seja, eu tenho que ter inteligência para estar o tempo inteiro analisando e avaliando o meu comportamento, o comportamento dos clientes, tudo que eu fiz que pode ter sido correto e tudo que eu poderia ter sido diferente para obter um resultado melhor. Até quando eu sou bem sucedido na venda, eu preciso pensar nisso. Como eu poderia ter um resultado ainda melhor? Tá? Porque, galera, eu não posso ficar, se eu não tiver inteligência, eu vou estar o tempo inteiro batendo com a cara no muro, ao invés de contorná-lo. E o quarto elemento, o quarto ingrediente é a ação. Ação, né, galera? Porque pensar, pensamento sem ação não te transforma. Pensamento sem ação não vira o jogo. Eu preciso pensar, porém eu preciso agir. Eu preciso me levantar. Eu conheço um monte de gente que pensa, tá deitado na cama, tá sentado no sofá, pensando, porque eu tive uma ideia, porque eu tenho um projeto. Né? Quantas pessoas você não conhece assim? Não, porque eu tô pensando numa ideia, aqui eu tô com um projeto. Mano, o que te transforma é, regaçar manga e ir pra luta, ir pra guerra. Tá? Pensamento sem ação não vai mudar o seu jogo, não vai mudar a sua vida, não vai transformar. Se você pensou em algo diferente, coloque em prática o mais rápido possível, que é isso que vai fazer a diferença. Agora, tudo isso tem uma sequência também, porque a ação sem pensamento, a ação sem inteligência, vai fazer você gastar energia à toa. Então, a sequência é essa. São 4 ingredientes: paciência, persistência, inteligência e ação. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido esse caminho, essa lógica, né? Essa fórmula? Será que você tem algum ingrediente a mais que a gente poderia colocar aqui? Fala para mim, coloca nos comentários, né, desse vídeo, seja aqui no Instagram, seja aqui no YouTube, seja aqui ao vivo. Né? Coloca, se você acha que tem mais algum ingrediente faltando para a nossa fórmula do sucesso em vendas, faz aqui, tá? Manda aqui para mim. E agora vamos para as dúvidas, galera. Essa etapa aqui das dúvidas que eu gosto muito. E eu recebi aqui 2 perguntas, né, desde a minha live passada, da matinal passada. Então eu vou trazer aqui essas perguntas para vocês, tá? A primeira foi do Rui Carvalho. Ele colocou aqui assim, o seguinte, como posso gerenciar melhor meu tempo e priorizar minhas tarefas diárias para maximizar as minhas vendas? Cara, isso é muito importante, isso é um desafio muito grande. Nessa hora das perguntas, eu sempre gosto de tomar um golinho de café. Você tá com o seu café aí? Já dei a dica aqui, tá? Não, muita gente que assiste a live, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, não necessariamente parou tudo que está fazendo para assistir a live, né? Às vezes você está se arrumando para ir trabalhar, tomando um café e tal. Então, lógico que eu também estou aqui tomando meu café, eu não começo um dia sem um café, né? Mas vou responder aqui a pergunta do Rui. Vamos lá. Então, Rui, seguinte. Esse é um grande desafio para todo profissional de venda. Até porque muitas vezes nós somos responsáveis por elaborar, por montar a nossa agenda, tá? Então, e por gerenciar o nosso tempo. Isso é um grande desafio mesmo, porque vira e mexe a gente se pega em atividades que estão tomando o nosso tempo, que não vão necessariamente trazer resultado para nós, tá? Porque a gente não tem uma estrutura aqui nos cobrando o horário. Não, a gente tem meta para bater. Então, o que eu gosto muito de fazer? Sempre no dia anterior, eu gosto de preparar uma agenda, mas não uma agenda assim da hora certinha, mas assim, de todas as atividades, tudo aquilo que eu tenho para fazer para entregar no dia. Né? Todas as pessoas que eu tenho que entrar em contato e o que é que eu tenho que fazer. E eu sou um pouco analógico, tá? Eu gosto muito de fazer no caderno mesmo. Né? Eu tenho aqui no caderno as coisas escritas para cada dia, tudo aquilo que eu tenho para fazer, que eu não posso deixar de fazer naquele dia. Então isso aqui, quando eu começo o meu dia, quando eu sento na frente do computador, eu abro esse caderno, vou pensando se existe mais coisas, e se ao longo do dia forem surgindo mais coisas, eu vou colocando, e na medida que eu vou fazendo, eu vou riscando. Eu só posso encerrar o meu dia quando tudo aquilo estiver riscado.
Então, isso é muito importante porque, primeiro, eu vou elencar, né, eu vou ler todas, o tempo inteiro, toda vez que eu termino uma atividade que eu risco, eu leio todas novamente para ver qual que faz mais sentido eu fazer agora, para que eu consiga terminar o dia tendo realizado todas. E as que eu não conseguir terminar de realizar naquele dia, eu já começo a programar para o dia seguinte. Tá? Então, assim, a ferramenta que você vai utilizar é a agenda do Google, é a agenda do seu celular, não importa. O que importa é que você tenha um recurso, nem que seja um caderno, uma folha de papel, um guardanapo. Guardanapo você perde, né? Mas enfim, você tem que ter algum recurso, alguma ferramenta para poder se cobrar, pelo menos, de todas aquelas atividades que você tem que fazer naquele dia. Tá? E a gestão do tempo, e aí vai depender daquilo que você acha que faz mais sentido você fazer primeiro. Tem gente que gosta de pegar as atividades mais simples e mais rápidas e fazer logo. Depende, né? Por exemplo, de manhã, às vezes de manhã o telefone toca menos, né, do que de tarde. Então, às vezes as tarefas mais que demandam mais atenção, às vezes eu prefiro fazer logo de manhã e deixar para de tarde aquelas que são mais simples, mais rápidas, porque de tarde você acaba tendo algumas outras coisas, às vezes você tem que se deslocar. Então, depende da sua rotina, depende de como é o seu fluxo. Tem gente que trabalha como vendedor externo, por exemplo, que não, vou fazer os mais complicados de manhã para poder ficar com a tarde livre para resolver coisas operacionais, para resolver coisas mais administrativas, sentar em algum lugar, abrir o laptop e dar vazão àquelas coisas. Então, depende. Eu gosto de acordar mais cedo e começar tipo 1 hora antes de trabalhar com o computador aberto para poder responder e-mails, responder mensagens, ver aquilo que chegou lá no final do dia que eu não consegui responder ontem. Então eu gosto muito de fazer isso para quando der o horário de começar mesmo, de ir para a luta, ir para campo, eu já estar com tudo aquilo que estava acumulado no dia anterior resolvido. Então assim, existem várias formas, tá? Você vai encontrar o melhor caminho, né? Eu dei aqui algumas dicas do que eu faço, tá? E ali agora tem outra pergunta aqui da Silvia Rezende. Ela fala aqui o seguinte: como posso desenvolver habilidades de negociação mais eficientes para fechar mais vendas? Gente, como é que a gente desenvolve habilidade? Para qualquer coisa. A gente tem 2 caminhos: estudando e praticando, treinando. Né? Estudando e treinando, estudando e treinando. Então, estudando como? Eu vou buscar toda a fonte de conteúdo que eu puder, que estiver disponível para mim, para poder eu me aprimorar o meu conhecimento. Porém, você já conheceu alguém que aprendeu a nadar só lendo livro? Não, eu preciso colocar aquilo em prática. Então eu preciso colocar primeiro, estudar, buscar conteúdo através de quê? Através de livro, através de filme, através de canais no YouTube, no Instagram que provejam esse tipo de conteúdo, através de lives como essa aqui, que eu estou fazendo toda segunda-feira, que o objetivo aqui não é só empoderar e motivar para começar a semana, não, é dar informação mesmo, é dar conteúdo, tá? Então vamos buscar conteúdos, né? E colocar aquilo em prática, aquilo que eu vi, achei interessante, fez sentido para mim, eu vou colocar em prática e ver como é que funciona. E coloquei em prática, eu vou usar a inteligência para poder analisar se aquela maneira que eu fiz funcionou, fez sentido com aquele perfil de cliente e fazendo os ajustes o tempo inteiro. Porque praticar também, quando a gente fala assim, treinar, praticar, o pessoal acha que é só fazer. Mas fazer sempre do mesmo jeito não vai te levar a um processo de evolução. Vamos voltar no que eu falei aqui no começo. É fazer com inteligência. Inteligência para poder analisar e avaliar aquilo que você fez e implementar mudanças o tempo inteiro. Né? Fazer o bom e velho PDCA. Beleza? Fez sentido? Bom, muito bom, galera, muito bom. E vamos agora, vamos para cima, né? Vamos para cima. Tô adorando as perguntas de vocês, tô adorando a participação de vocês. Tá? Isso está sendo muito interessante e está fazendo realmente, está trazendo um tempero legal aqui para a nossa matinal, que realmente, ó, vocês vão ver, ela é rapidinha, tá? Aqui é 20, 30 minutos mesmo para começar a semana, tá? Porque a gente não pode perder tempo, todos vocês aí estão com tempo, tem gente aqui me perguntando como gerenciar o tempo, vocês precisam gerenciar o de vocês também. E agora vamos para a nossa nova etapa aqui, a próxima etapa, que é o que? É a minha dica de conteúdo, né? Toda semana eu vou trazer aqui algum conteúdo para vocês. Semana passada eu falei do filme, De Porta em Porta, e essa semana eu vou trazer aqui a dica, esse livro aqui, que chama Liderança e Propósito, tá? Do Fred Kaufman. Tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Eu vou deixar o link, inclusive, ele está na biblioteca de vendas do Shark, que está no link da minha bio no Instagram. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo do YouTube, tá? Para quem quiser clicar e ir lá conhecer melhor. Cara, esse livro aqui é muito interessante, porque ele sai, pô, eu leio o livro assim, ó, marcando mesmo as páginas.
Ele é um livro muito interessante porque ele traz uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado quando a gente fala em gestão de equipe de vendas, né? Ele fala muito aqui, por exemplo, ele traz uns questionamentos do tipo... como é que a gente vai estimular o desempenho, né? Como é que eu vou premiar, recompensar um atingimento de metas, um desempenho positivo? Eu vou recompensar pelo desempenho individual ou eu vou recompensar pelo desempenho do grupo? Eu acho que deve se recompensar pelo desempenho individual, né? Tem que ser o desempenho de cada um. E aí ele vai questionar, tá, mas se você começa a premiar pelo desempenho de cada um, você não está vendo que talvez alguns daqueles ali estejam tendo dificuldades específicas, seja de rótulo, seja de uma limitação, ou de algo que precise desenvolver, e você vai estar premiando e de repente talvez você esteja desmotivando outros que são tão competentes quanto, mas estão encontrando talvez ali algumas barreiras, alguns obstáculos que não estão sendo percebidos. E aí fala, poxa, mas eu vou então premiar pelo coletivo, eu vou premiar pelo resultado geral. Pô, mas se você premia pelo resultado geral, você vai estar estimulando ali alguns a se escorarem nos outros, né? Porque você tem ali 2, 3 na sua equipe que tem um desempenho muito bom, que correm, que colocam muita força na corrida em busca das metas, dos resultados, você vai ter sempre ali 2, 3 que vão meio que se escorar nele. Então ele vai um pouco além disso. Olha, não é só número, tá? Então o Liderança e Propósito ele vai te ajudar. Eu não vou dar o spoiler aqui do livro, mas ele vai te ajudar a entender outras variáveis, né, individuais e coletivas, que vão te ajudar a perceber melhor como você se aproximar de um resultado coletivo de acordo com características individuais, para que você consiga chegar no melhor resultado possível. O livro é incrível, tá? Ele é disruptivo, ele é fora do que a gente está acostumado a ouvir em relação à gestão de equipes de venda. Eu recomendo muito, foi um livro que mexeu muito com a minha forma de pensar, gestão de equipes de vendas, que mudou muita coisa aqui na minha cabeça. Claro que você nunca pode pegar um conteúdo individual isoladamente para seguir como regra de conduta. Sua conduta ela tem que ser sempre um misto daquilo que você coletou de várias fontes diferentes e você buscou para si aquilo que fez sentido para você e você montou a sua forma de gerir, a sua forma de agir, de conduzir seu negócio, tá? Então, quando eu dou dica de um conteúdo aqui, eu não estou dizendo que, olha, isso aqui é a Bíblia. Não. Mano, para você ter a melhor conduta, você precisa se cercar das melhores referências e usar essas melhores referências em conjunto, tá? Faz sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido isso para vocês? Galera, espero que esteja sim, tá? E agora vamos para o tubarão da semana. Estamos chegando perto do final aqui da nossa matinal de vendas do Shark e vamos aqui para o tubarão da semana. Toda semana eu trago um tubarão para dar um exemplo, uma referência, fazer um paralelo aqui com a nossa atividade de vendas. E essa semana eu vou falar sobre uma característica do tubarão tigre. Não, mentira, é do tubarão branco. Tubarão tigre é na semana que vem. É porque eu vou montando as pautas, então é sobre o tubarão branco, né? Bom, lógico que eu não vou falar tudo aqui sobre o tubarão branco, porque eu vou trazer o tubarão branco de volta aqui em outras oportunidades, mas tem uma característica do tubarão branco que eu acho muito interessante, que é o seguinte, não sei se vocês sabiam, mas o tubarão branco, o sangue dele, ele muda de temperatura igual à temperatura da água. Ou seja, quando o tubarão branco está nadando em águas quentes, o sangue dele esfria. E quando o tubarão branco está nadando em águas frias, geladas, o sangue dele esquenta. Por conta disso, o tubarão branco é capaz de nadar em qualquer tipo de água, de qualquer temperatura. Ele não fica com, não, meu sangue é quente, eu não entro em água fria. Ou então, não, meu sangue é frio, eu não entro em água quente. Dessa não, mano. A água tá fria, beleza, eu esquento o sangue e embora. A água tá quente, beleza, meu sangue esfria, embora. Ele se adapta a qualquer ambiente, ele não fica de mimimi, eu só nado em água fria, não nado em água quente. Eu só faço isso, não faço aquilo. Como eu vejo muito vendedor, mas eu só sei vender carro, eu não sei vender apartamento. Mas eu só sei vender comida, eu não sei vender bebida. Mano, acorda, se adapta, porque você tem um oceano inteiro à sua disposição. E se você fica de mimimi, você limita seu alcance. Ninguém vai fazer nada por você. Então ele sabe que
Se não tiver comida na água quente, mano, ele vai buscar comida na água fria. Se não tiver comida na água fria, ele vai buscar comida na água quente. É no norte, é no sul, é em qualquer região. Porque ele aprendeu a se adaptar para poder aumentar o seu alcance. Quando você aprende a se adaptar, você aumenta o seu alcance, você aumenta a sua abrangência, não só geográfica, mas de tipo de cliente que você vai abordar. Eu só trabalho com cliente de baixa renda, eu não trabalho com cliente de alta renda, eu não sei falar a linguagem do cliente de alta renda. Eu só trabalho com cliente de alta renda, eu não vendo para cliente de baixa renda. Mano, se adapta, porque você nunca sabe quando vai surgir uma oportunidade. E talvez seja a oportunidade da sua vida e você pode estar recusando por mimimi. Você tem que estar pronto a se adaptar a qualquer realidade. Beleza, galera? E agora, para a gente encerrar aqui, chegando no finalzinho, nossa mensagem final vai ser bem simplesinha, uma frase. Acredite em si mesmo e em sua capacidade de superar desafios. O sucesso está ao alcance de quem se mantém motivado e persiste em seus objetivos. Mais uma frase gerada pelo ChatGPT para vocês. Galera, excelente semana. Espero que vocês brilhem, conquistem muitos resultados e voltem aqui na semana que vem para me contar como é que foi, como está sendo essa semana para vocês depois de assistir essa matinal. Beleza? Contem comigo. Deixa sua pergunta aqui para a próxima live. E contem comigo sempre. Tamo junto. Até semana que vem. Forte abraço.